Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Você que está online conosco, ou estará em algum momento online conosco, que a graça de Deus te alcance. Estamos aí na série Identidade 2023. Estamos no ano de 2023 e desde 2018 nós temos tirado o mês de novembro para falarmos da série Identidade. O tema de nossa mensagem de hoje é a experiência da vida no Espírito de Deus. Meu objetivo é abordar a experiência de nossas vidas imersas na vida do Espírito de Deus. Como comunidade de Cristo, vivemos imersos no Espírito de Deus. Contudo, nós cristãos, ao meu ver, não temos dado atenção suficiente à presença do Espírito Santo entre nós. O que eu quero dizer com isso é que me parece que perdemos o valor da importância do Espírito Santo em nossas vidas, como indivíduos e também em nossas vidas como comunidade. Sem o Espírito Santo, não existe comunidade de Cristo. Porque é o Espírito que nos une, é o Espírito que nos faz um, que torna todo o projeto de Deus real na minha vida e na sua vida. Portanto, é muito importante entendermos e nos relacionarmos com o Espírito Santo. Nós, a Primeira Igreja Batista de Itapevi, desejamos ser uma comunidade, onde cada membro seja uma expressão do amor de Deus, onde estiver. Mas, para vivermos essa visão, nós precisamos compreender a experiência de nossas vidas imersas na vida do Espírito de Deus. Vamos começar esclarecendo então quem é o Espírito Santo. Nosso primeiro ponto é: o Espírito Santo é Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos saber a respeito do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade Santíssima. Para nós cristãos, parece que essa afirmação é até óbvia demais. O Espírito Santo é Deus. Estamos acostumados em nosso convívio nos referirmos a Ele desta forma. Muitas vezes oramos, muitas vezes pronunciamos o Espírito Santo de Deus. Já está na nossa linguagem cristã. Contudo, existem grupos religiosos que consideram o Espírito Santo uma energia. Entretanto, a Bíblia nos deixa claro que ele é um ser pessoal, possuidor de sentimentos e de capacidade comunicativa. No início da igreja, logo após o Pentecostes, nome que nós damos ao derramar do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, a igreja se mostrou uma comunidade de amor, onde todos cuidavam uns dos outros. Neste período, onde o amor transbordava entre eles, houve um acontecimento muito triste, que marcou aquele momento de forma negativa. O relato deste acontecimento, feito pelo evangelista Lucas, em seu livro Atos dos Apóstolos, deixa claro para nós que o Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona conosco. E também nos deixa claro que Ele é Deus, pois assim é afirmado neste texto, conforme podemos ler então em Atos capítulo 4,
do verso 33 ao 35, e logo em seguida do capítulo 5, verso 1 ao 4. É interessante porque esse texto é um texto único. Devemos sempre nos lembrar que a Bíblia não é dividida em versículos como nós a temos hoje. Isso foi feito para facilitar o nosso estudo. Mas quando a gente lê do verso 33 do capítulo 4, é uma sequência direta, na verdade, estes escritos. Então eu quero convidar você a me acompanhar nessa leitura. Diz assim: com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Atos 5. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Então destacamos aí o texto: mentir ao Espírito Santo. E guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, o texto está nos deixando claro que ele mentiu ao Espírito Santo, e ele então chama o Espírito Santo de Deus. A realidade de poder mentir ao Espírito Santo já nos esclarece que ele é uma pessoa, não é uma energia, uma força, mas uma pessoa com quem podemos nos relacionar e que devemos nos relacionar. Logo em seguida, então, o autor afirma que Ananias havia mentido a Deus, se referindo então à pessoa do Espírito Santo. Nós, cristãos, e entenda bem agora isto, cremos em um único Deus, que é formado pelas três pessoas da Trindade Santíssima: Pai, Filho, Espírito Santo. As três pessoas da Trindade Santíssima formam um único Deus. Não cremos em três deuses. Cremos em um só Deus, que é formado por três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas da Trindade compartilham completamente da vida um do outro. Pai, Filho e Espírito Santo compartilham da vida um do outro, sem, contudo, perder a identidade pessoal de cada um. Cada pessoa da Trindade contém e envolve o outro, ao mesmo tempo que ela é contida e envolvida pelo outro. Este é um mistério que é revelado a nós pelas Escrituras, mas claro que nós não conseguimos explicar detalhadamente esta realidade, esta verdade. Outra coisa que nós precisamos saber a respeito do Espírito Santo de Deus é que ele é o outro conselheiro anunciado por Jesus. Este então é o nosso segundo ponto. O Espírito Santo é o outro conselheiro. O Espírito Santo é enviado aos discípulos de Jesus como um substituto da pessoa de Jesus.
No Evangelho de João, no capítulo 14, verso 16 ao 18, nós lemos as seguintes palavras de Jesus. Diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Outro nome dado ao Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. A palavra outro, usada por Jesus, é a palavra grega allos, significa outro do mesmo tipo. A palavra conselheiro, também usada aqui por Jesus, do grego paracleto, etimologicamente se origina do verbo kalel, que significa chamar, e do prefixo para, que significa ao lado de. Portanto, a junção de kalel com o prefixo para, que aí nós temos a palavra paracleto, ela significa literalmente chamar para o lado. Jesus estava dizendo aos seus discípulos que ele enviaria outro igual a ele para andar ao lado deles. Estaria então enviando outro com o fim de não deixá-los órfãos. Porque ele, o paracleto, e ele está se referindo a si como paracleto, porque quando ele diz assim, eu vou enviar outro conselheiro, quem é o conselheiro anterior que ele está enviando outro? É ele mesmo. Ele é o paracleto que estava andando com eles. E agora ele está dizendo, eu vou enviar outro igual a mim, outro paracleto para vocês. Então, Jesus estava dando aos discípulos alguém igual a ele para andar com eles, para estar ao lado deles. A palavra paracleto, normalmente ela é usada com o significado de ajudador, consolador, ou conselheiro, como nós vemos no nosso texto. Mas essa palavra também pode se referir a alguém que ajudava uma pessoa que estava envolvida em alguma questão jurídica, judicial. E é daí que nós temos que paracleto também vem a significar um advogado. Portanto, o Espírito Santo é um ser pessoal que quer se relacionar conosco, manter uma comunicação, um diálogo conosco, e ele foi enviado por Deus através da pessoa de Jesus para andar conosco até o fim dos tempos, nos ajudando a vivermos a vida em conformidade com a vontade de Deus. Então ele é esse ajudador, ele é esse conselheiro, ele é o consolador, ele é esse advogado, esse é a pessoa que anda conosco, nos capacitando a vivermos aquilo que Deus tem para cada um de nós, nos guiando, nos orientando, e nós vamos ver isso com maior detalhe. Ele não é um outro conselheiro qualquer, ele não é um ajudador qualquer. Ele não é menor que Jesus. Lembra que o outro do grego significa do mesmo tamanho, de igualdade. Jesus não subiu e enviou para andar com seus discípulos alguém menor do que ele, menos capaz do que ele. Não. Ele enviou a terceira pessoa da Trindade, que
habita nele e ele habita na terceira pessoa da Trindade, um coabita no outro, são iguais, e ele envia essa terceira pessoa para estar conosco. Isso demonstra o valor que Jesus dá a você e a mim, o valor que ele dá a cada um dos seus discípulos, a importância que você tem. Eu acho isso maravilhoso quando nós pensamos. Jesus enviou o Espírito de Deus, o próprio Deus, para estar conosco, para habitar em nós, para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos fortalecer, para nos corrigir quando necessário, nos guiar a toda a verdade, para nos ajudar a vencermos o mal de cada dia. E na busca então ainda de conhecermos um pouco mais do Espírito Santo, vamos ver no terceiro ponto desta noite as ações do Espírito Santo em nossas vidas. Então nosso terceiro ponto, as ações do Espírito Santo em nossas vidas. Diversas são as ações do Espírito Santo em nossas vidas. E eu vou pontuar algumas delas. E apresentaria aqui uma pequena análise a respeito delas, pois o tempo que nós temos aqui é curto. Primeira ação: ensinar os discípulos de Jesus. João, capítulo 14, verso 26. Está escrito: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Lhes ensinará. Didaxei. Palavra grega, né, para ensino. Os discípulos de Jesus não conseguiram, nos dias de Jesus, entender tudo o que ele lhes havia ensinado. Você vai lendo e você vai ver que a própria Bíblia vai nos narrar que muitas das palavras eles não compreendiam. Eles nunca entenderam o que Jesus falava quando dizia que ia destruir o templo e em 3 dias ele ia levantar um novo templo. Várias coisas eles não entenderam claramente. Mas aí tem essa promessa de Jesus, que o Espírito Santo viria e agora iria ensinar para eles todas as coisas e faria lembrá-los de tudo que ele já havia dito para eles. Que coisa maravilhosa e tremenda. Essa verdade, esta ação do Espírito Santo na vida dos discípulos, depois nós vamos ler o livro de Atos e você vai ver que se confirma. A partir do momento que o Espírito Santo desce sobre eles, eles recebem iluminação e eles começam então a entender do que se tratava as falas anteriores de Jesus. E essa verdade ainda continua na minha vida e na sua vida, sobre nós, discípulos de Jesus hoje. O Espírito Santo continua nos ensinando e nos fazendo lembrar de tudo que Jesus disse. Ele traz luz sobre as palavras de Jesus para nós, a fim de que a gente possa entender tudo quanto Jesus ensinou. Isso é maravilhoso demais. E ele faz isso, às vezes de uma forma direta, na sua vida, na minha vida. Então, muitas vezes você está lendo a palavra de Deus, a Bíblia, e você lê e você, de repente, percebe que você conseguiu entender claramente aquilo que estava escrito ali. O Espírito te iluminou e você entendeu, e você se alegra. Você fala: eu tinha lido esse texto, eu nunca tinha reparado essa verdade que aqui está, porque o Espírito trouxe. E outras vezes o Espírito usa um pregador, como eu estou aqui nesta noite falando a vocês, um outro pregador, ou um líder de um ministério que pode te ensinar. Ele usa pessoas no corpo para te ensinar, para te revelar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então ele pode fazer isso tanto diretamente em você, quanto ele pode usar outros para ensinar você através da pregação, do ensino. Mas ele está fazendo isso hoje. A segunda ação que o Espírito realiza em nós é testemunhar a respeito de Jesus. João, capítulo 15, verso 26 e 27. Aí está escrito:
Palavras de Jesus também. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará. Martirizei, vem da palavra Marte. Ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Quer dizer, o Espírito Santo tornaria o ministério e a obra de Jesus conhecida entre os homens. Essa é a ideia de testemunhar. O Espírito vai vir e vai testemunhar a meu respeito, Jesus está dizendo, para vocês. E vocês também irão testemunhar. Porque o Espírito faz o testemunho de Cristo se tornar real através dos seus discípulos. Ele vai testemunhar para vocês de mim e vai testemunhar de mim através de vocês. E aí você lê em Atos 1:8. Texto bonito. Quando descer o Espírito Santo, ele iria derramar poder para que nós fôssemos testemunhas. E Jesus está aqui já anunciando isso, mostrando para eles, o Espírito ia fazer isso. E ele continua fazendo essa obra hoje. Nós somos, nas mãos do Espírito, instrumento para que Cristo seja conhecido entre todos os povos, nações, nos nossos vizinhos, no nosso trabalho. Nós somos as testemunhas de Jesus Cristo hoje. Ele nos dá capacitação para isso, sabedoria, coragem, para que a gente possa testemunhar. Até mesmo entre as grandes autoridades. A palavra nos diz isso, que Ele não nos deixaria ficar envergonhados entre as autoridades. Ele nos daria sabedoria para responder aquilo que nos fosse indagado. O Espírito, então, testemunha a respeito de Jesus e nos faz testemunhas a respeito de Jesus. Terceira ação, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, no verso 8 ao 11, está escrito: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O verbo grego, elenxo, é a palavra que nós estamos traduzindo como convencer. Entretanto, essa palavra no grego, ela também pode significar expor. Ela é usada tanto então para convencer quanto para expor. O texto, na verdade, está dizendo que o Espírito Santo é quem nos convencerá a respeito de quem somos. Mas nós precisamos entender que esse convencer aqui, ele traz uma ideia de exposição. O Espírito vai nos convencer, vai expor de fato para nós quem nós somos, quem Jesus é, o que Jesus fez na cruz por nós pecadores. É Ele quem vai iluminar o nosso entendimento para que possamos crer a partir do conhecimento dessas verdades. Não é um convencimento desrespeitoso, forçado, como se o Espírito dissesse: não, esse aqui eu vou convencer, não tem jeito não, você não tem escolha. Ele vai abrir a sua mente, vai colocar a verdade de Deus lá e pronto, e você não tem escolha nenhuma, você vai ser alguém só que vai viver aquilo porque Ele fez isso com você e você não tem escolha. Não é essa a ideia do texto. Mas é a ideia daquele que vem e ele começa a esclarecer a verdade. E Jesus fala muito disso, o Espírito da verdade. Ele vem esclarecendo as verdades que estão ocultas para aqueles que não têm o Espírito, para aqueles que não conhecem a verdade. Então ele começa a trazer esclarecimento. Esse é um processo de convencimento que o Espírito faz em nós. A quarta ação do Espírito é guiar os discípulos. João 16, versículo 13.
Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Esta ação de guiar se refere a uma ação de andar junto. É quando você vai até alguém, como quem pede uma informação, e aquela pessoa, ela vai te guiar até aquele lugar que você gostaria de chegar, mas ela vai com você, ela vai te acompanhar, te guiando nesse processo. É essa a ideia do texto aqui também para nós, quando ele usa essa palavra grega, odegesei. Essa ideia de alguém que nos guia junto. Não aquela pessoa, de repente, que você chega e pergunta para ela uma informação, e aí ela simplesmente fica e fala, ó, você segue aqui em frente, dobra lá à direita, aí você, mas ele não vai com você, você tem que se virar. Não, o Espírito Santo, ele vai junto, essa é a ideia, ele vai conosco nessa revelação da verdade. Agora eu quero deixar uma coisa muito clara, né? Porque às vezes as pessoas confundem um pouco essa questão da revelação da verdade. Porque diz assim o texto, olha só, ele os guiará a toda verdade. Não se trata de toda a verdade de forma generalizada. O que eu quero dizer com isso? Ele não irá revelar a verdade que está nos pensamentos e nas intenções das pessoas. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo tem esse dever de nos revelar os segredos íntimos do outro, né? Não, não é isso. O texto não trata disso. Não que o Espírito Santo não possa, em algum momento das nossas vidas e história, nos revelar intenções e segredos dos outros. Nós temos uma história na Bíblia que nós vamos ver um profeta chamado Eliseu, que estava longe de um rei que queria atacar Israel, e Deus revelava para ele o que estava acontecendo. Mas não é nesse sentido que o Espírito Santo está aqui sendo dito, mas está se referindo a toda a verdade de Cristo Jesus, a toda a revelação dada por Deus para que nós possamos crer em Cristo, para que nós possamos chegar à salvação. Então o texto se refere à verdade a respeito da revelação de Jesus e de sua obra redentora. O Espírito vem para revelar Cristo. O Espírito vem para testemunhar, como nós já falamos aqui, a respeito de Jesus Cristo. Quinta ação que eu quero destacar. O Espírito Santo dá vida à comunidade de Cristo. O que eu quero dizer com dar vida aqui? Eu quero falar de dinamismo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao verso 7, está escrito assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Visando ao bem comum. É o Espírito Santo que nos distribui no corpo de Cristo em conformidade com os nossos dons e capacitações. É Ele que faz isto. Jesus nos escolhe para os ministérios. A um Ele chamou para ser pastor, a outro Ele chamou para ser músico, a outro Ele chamou para ser apóstolo, a outro, e Ele distribui entre nós serviços, ministérios, mas é o Espírito que vem e efetua tudo isso em nós e capacita tudo isso em nós. E faz com que a vontade de Deus, como nós vemos, se realize. Isso é tremendo. Veja, é o Espírito Santo que se move sempre em nosso meio, fazendo que tanto aquilo que Cristo quer, quanto aquilo que o Pai planejava, mesmo antes da fundação do mundo, se concretize e se torne real em nós. É Ele quem revela o mistério que Cristo tem para nós.
É Ele quem revela os ministérios também de Cristo para nós. É Ele quem torna o Pai acessível a nós na pessoa de Cristo. É Ele que manifesta entre nós os dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecias, línguas estranhas, todos os dons. É Ele que torna tudo isso operante em nosso meio, com o fim de nos edificar, edificar a igreja, com o fim de preparar-nos, santificar-nos para que nós possamos encontrar com o noivo. É o Espírito que está atuando hoje, aqui e agora. É Ele que faz todas estas coisas. E muitas vezes o que eu quero dizer, nós sequer percebemos a ação do Espírito. Mas Ele está fazendo. É preciso que a gente tenha esse conhecimento dessa verdade. Porque Ele é uma pessoa. Ele não é uma energia. É uma pessoa. E é uma pessoa que quer se relacionar conosco. Faz parte dessa história, nos levando para Cristo. Eu vou falar muito mais ao longo dos próximos domingos a respeito disto. Então eu vou entrar aqui na conclusão dessa mensagem. Uma vez que nós já conhecemos mais sobre a pessoa do Espírito Santo e as suas ações em nossas vidas, tudo que eu falei aqui hoje é uma introdução. Porque nós vamos mergulhar nos próximos domingos na pessoa do Espírito Santo, com maior profundidade. No próximo domingo, dia 19, nós vamos ter um domingo que é o aniversário da igreja, vai ser um domingo diferente, né? Nós vamos direcionar as mensagens, visando aí o aniversário, mas no dia 26, eu vou voltar aqui neste tema, e nós vamos ter um mergulho, vamos assim dizer, no Espírito. Vamos tentar compreender juntos como funciona na prática a experiência da vida imersa na vida do Espírito. Da minha vida, da sua vida imersa na vida do Espírito. Nós tentaremos falar isso. E para refletirmos sobre esta experiência de nossas vidas imersas na vida do Espírito de Deus, nos próximos domingos irei dividir nossa reflexão em 3 partes. Então, nos próximos domingos, nós vamos estar estudando essas 3 questões a respeito do Espírito. Primeira parte, o Espírito pneumatiza nossas vidas. Nós vamos falar sobre isso. Na segunda parte, nós vamos falar sobre o Espírito que nos liberta da lei de Moisés. E na terceira parte, o Espírito nos torna uma comunidade de crentes. Se nós desejamos ser uma comunidade, nós precisamos entender muito bem o que o Espírito Santo faz no nosso meio, para que a gente possa deixar Ele fazer através de nós. Então nós vamos mergulhar e você se prepara para o derramar do Espírito sobre nossas vidas nesses dias. Eu quero convidar você a fechar os olhos.